Então, pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui participando dessa live. Eu recebi durante essa semana muitos recados das pessoas pedindo se eu podia explicar como funciona o sistema eleitoral, porque as pessoas ficam muito perdidas quando chegam as eleições, principalmente por não entender por que um candidato, sobretudo do legislativo, às vezes com menos voto ele é eleito, com mais voto não é. Esse ano nós tivemos exemplos aqui para deputado federal. Nós tivemos o caso de um deputado federal que teve mais de 80 mil votos e não foi eleito, e o caso do outro que teve cerca de 40 mil, 42 mil, foi eleito. Na Assembleia Legislativa também aconteceu isso, na Assembleia Legislativa, considerando o último colocado, entre os 30 que se elegeram, o último se elegeu com cerca de 12 mil votos. Pelo menos 16 candidatos a deputado estadual tiveram mais de 12 mil votos, quer dizer, mais votos do que o último eleito, mas não entraram, Então a gente vai explicar isso hoje. O sistema eleitoral brasileiro, nós temos eleições de 2 em 2 anos, não são de 4 em 4, são de 2 em 2 porque uma eleição é como essa que nós estamos vivenciando agora, para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual, e temos as eleições municipais, daqui a 2 anos são as eleições municipais. Então acaba que no Brasil nós temos eleições de 2 em 2 anos. Mas os mandatos, de forma geral, são de 4 anos, sendo que o único mandato eletivo de 8 anos é o mandato de senador apenas, E aí no sistema eleitoral brasileiro tem o sistema majoritário e o sistema proporcional, ou a gente chama de eleições majoritárias e eleições proporcionais. As eleições majoritárias são para presidente, governador, prefeito e senador. A eleição majoritária ela é mais fácil de se entender, por quê? Quem for o que tiver mais voto se elege. Por exemplo, tem eleição para governador. O que tiver mais voto será eleito. Eleição para senador. O que tiver mais voto é o eleito. Para presidente, o que tiver mais voto é eleito. Para prefeito, o que tiver mais voto é eleito. Então, assim, o sistema majoritário do nosso sistema eleitoral é um sistema fácil de entender. Embora tenha o segundo turno, Porque, por exemplo, nas eleições municipais, todas as cidades, todos os municípios que têm mais de 200 mil eleitores pode ter segundo turno se um dos candidatos não atingir mais de 50% dos votos válidos. E para governador e presidente é a mesma coisa. Se um dos candidatos não atingir mais de 50% dos votos válidos, tem segundo turno, Por isso está tendo segundo turno aqui no Espírito Santo, está tendo segundo turno no Brasil e em mais de 10 estados tem segundo turno, certo? Então essa eleição é chamada eleição majoritária. Para os cargos de executivo e o cargo de senador, é uma eleição fácil de se entender. Aquele que tiver mais voto vence as eleições. Lembrando que quando nós temos eleições para prefeito, só tem segundo turno nas cidades com mais de 200 mil eleitores. Por isso que aqui no Espírito Santo, normalmente, só 4 municípios podem ter segundo turno para prefeito. Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. São os únicos 4 municípios dos 78 municípios do estado que têm mais de 200 mil eleitores, certo? Então, olha só, no segundo turno das eleições, vence o que tiver mais voto. Não interessa qual é o percentual, O que tiver mais voto no segundo turno, vence. É assim, tá certo? Então, entendi das eleições majoritárias. Agora, o grande problema são as chamadas eleições proporcionais, ou sistema proporcional. O sistema proporcional ele é válido para vereador, deputado estadual e deputado federal. Por que são chamados de proporcionais? Porque vale a proporção de votos que cada partido ou cada federação terá nas eleições, certo? E aí precisa de uma matemática simples, que envolve o que a gente chama de quociente eleitoral e quociente partidário.
Então, não necessariamente no sistema proporcional para vereador, deputado estadual e deputado federal vão vencer os candidatos que tiverem mais votos. Pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Porque por conta da questão de ser uma eleição proporcional, leva-se em conta o quociente eleitoral. E qual é esse quociente eleitoral, né? Qual é o número do quociente eleitoral? Quando termina a eleição, por exemplo, eu vou pegar um exemplo agora do que aconteceu domingo. Terminaram as eleições, fecharam as urnas 5 horas da tarde. Aí vai se fazer um cálculo. Por exemplo, para deputado estadual, se pega todos os votos que todos os deputados, candidatos a deputados estaduais tiveram, não interessa o partido, todos os votos somados de todos os candidatos a deputado estadual. Esse valor foi de 2.077.000 votos. Então, assim, no domingo passado, somado todos os candidatos a deputado estadual, eles obtiveram juntos 2.077.000 votos. Para eu saber qual vai ser o quociente eleitoral, quer dizer, o número de votos que vai eleger um candidato, se pega esse valor, né, o valor total dos votos, e se divide por 30. Por que por 30? Porque é o número de vagas que tem na Assembleia Legislativa, o número de cadeiras que tem na Assembleia Legislativa. São 30. Então eu divido 2.077.000 por 30. O resultado disso é o quociente eleitoral, que no domingo deu cerca de 69.000. Então eu dividindo todos os votos de todos os candidatos a deputado estadual do Espírito Santo por 30 candidatos ou 30 vagas da Assembleia, deu 69.000 votos. O que quer dizer isso? Que nenhum partido ou nenhuma federação de partidos vai eleger candidato se não tiver atingido 69.000. Eu vou arredondar. Se não tiver atingido 70.000 votos. Entendeu? Então, olha só. Uma vez que se fez esse cálculo e se descobriu que se um partido não tiver 70.000 votos, ele não elege ninguém, então vai se partir para o quociente partidário. Ou seja, vai se ver quanto cada partido somou de voto. E vai se dividir por esse número, por 70.000. Por exemplo, se o partido X teve 140.000 votos, significa que ele vai eleger 2 candidatos, 2 vagas garantidas ele terá na Assembleia, porque ele somou 2 vezes o valor do quociente eleitoral, certo? E aí que entra toda essa questão de entender por que candidatos com menos voto entram e candidatos com mais voto não entram. Porque, vamos pegar um exemplo assim, o Partido A somou 70.000 votos. Todos os seus candidatos do Partido A juntos somaram 70.000 votos. Ele tem, então, direito a uma vaga. Quem assume essa vaga? O candidato mais votado do seu partido, certo? Mas vamos imaginar assim, que o candidato mais votado desse partido, ele só teve 30.000 votos. Não tem problema, ele foi o mais votado e o partido dele atingiu o quociente eleitoral, que foi de 70.000 votos. Desta forma, eles têm direito a uma vaga, mesmo que o candidato mais votado tenha tido 20.000, 30.000, 18.000, 15.000, não interessa, certo? Mas aí no partido B, tem um candidato que teve 50.000 votos, portanto, muito mais do que o que foi eleito com 30. Só que o partido B, desse cara que teve 50.000 votos, somando todos os votos do partido, eles chegaram só a 60.000 votos. Portanto, eles não fizeram o quociente eleitoral. Eles não conseguem eleger um candidato. Por quê? Porque embora um candidato do seu partido tenha tido 50.000 votos, que foi uma votação muito expressiva, mas na soma não chegou a 70.000. Portanto, ele ficará de fora. Então, você veja bem, o candidato do partido B teve 50.000 votos, mas somando os votos do partido dele, ele não chegou a 70.000. Ele não entra. No partido A,
Se somou 70 mil votos e o mais votado teve 30 mil votos, ele vai entrar, tá certo? Então, aí assim, e para deputado federal é a mesma coisa. Se pega o número total de votos que todos os candidatos a deputados federais do estado tiveram e divide por 10. Por que por 10? Porque são 10 vagas que o Espírito Santo tem direito na Câmara Federal. Então, este ano, domingo, todos os deputados federais, todos os candidatos a deputado federal junto, eles tiveram 2.088.000 votos. Isso significa que o quociente eleitoral para cada partido ou cada federação era de 208 mil votos. Olha só, pessoal, então, olha bem, isso significa que para deputado federal, nenhum partido ou nenhuma federação vai eleger um candidato se não chegar a 208 mil votos. Não interessa que um candidato desse partido tenha tido uma votação muito expressiva, certo? Então, quando você olha lá que um candidato se elegeu com 42 mil votos, foi por isso. Por quê? Porque a coligação que ele pertence fez o quociente eleitoral. E ele acabou se elegendo na sobra também, porque aí você vai falar assim, mas então eu posso afirmar que os partidos que elegeram 2 deputados federais, significa que eles tiveram 416 mil votos? Não necessariamente. Por quê? Porque o número de votos ele é relativamente limitado. Então, a primeira regra é que o partido faça o quociente eleitoral. Se não fizer, não terá direito a uma vaga. Então, vamos imaginar assim, o partido X fez 238 mil votos, certo? Então, ele elegeu um deputado federal e está sobrando 30 mil votos. Tá, naquele partido, o candidato que teve mais votos se elegeu. Então, sobrou ali 30 mil votos. Tem um outro candidato nesse partido que não se elegeu, né, no quociente eleitoral, mas com a sobra de votos e com os votos que ele teve, ele pode ter direito a essa segunda vaga. Eu vou pegar o caso, por exemplo, se a gente analisar o caso de uma federação, Fé e Esperança, se eu não me engano, que elegeu o deputado Helder Solomão e a deputada Jaqueline. Se você observar, a federação deles fez, se eu não me engano, 217 mil votos. Obviamente que não dá 2 vezes o quociente eleitoral. Então, o Helder se elegeu pelo quociente eleitoral e a Jaqueline se elegeu pela sobra. Se você olhar lá no resultado do TCE, vai estar dizendo assim, um se elegeu pelo quociente eleitoral, que é... o outro se elegeu pela média, quer dizer, pela média das sobras. Aí a pessoa fala assim, mas por que foi ela, não foi de outro partido? Porque contabiliza quantos votos esses candidatos tiveram e quantos votos está sobrando para se escolher, então, o candidato a ser, né, a segunda vaga, vamos supor, ou a terceira, se houver esse caso. Então, nós tivemos o caso de um candidato a deputado federal que teve 82 mil votos, salvo engano. Ele não entrou. Mas nós tivemos o caso de um candidato a deputado federal que 42 mil votos ele entrou. Por quê? Porque a federação ou o partido deste candidato que fez 82 mil votos não somou votos suficiente para o quociente eleitoral. Enquanto o outro que se elegeu na sobra também, o partido dele fez o quociente eleitoral, certo? Então, por exemplo, do meu partido, eu também, né, eu sou de uma coligação que não elegeu ninguém. Por quê? Porque nós não fizemos o quociente eleitoral, né? Não foi a questão só da questão de que o meu número de votos não foi muito elevado, né? Eu tive 40 mil votos. Mas se o meu partido tivesse chegado a 208 mil votos somados, eu teria entrado, mesmo com 40 mil, certo? Só que isso não aconteceu. Então, por isso, pessoal, que às vezes é difícil das pessoas entenderem como funciona, porque a gente tem que fazer esse cálculo, certo?
e aí dá o resultado final das eleições. Agora, muita gente critica esse sistema, assim, porque as pessoas às vezes não entendem, mas por que esse sistema é assim? Isso não é injusto? Não deveria ser, por exemplo, a deputada estadual, os 30 mais votados e acabou, os 10 mais votados e acabou. Olha só, seria um sistema mais fácil de entender, mas não necessariamente melhor. Por quê? Porque em tese tem um sentido por que as eleições proporcionais são dessa forma. Porque, em tese, por exemplo, um partido, ele defende, em tese, teoricamente, um partido, ele defende as mesmas coisas. Em tese, em teoria, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu sou do PSDB. Então, na teoria, todos os candidatos do PSDB deveriam defender o programa do PSDB, os ideais do PSDB, o estatuto do PSDB, as propostas do PSDB. E aí, não interessa se sou eu que vou ser eleito ou outro, todos nós íamos seguir aquilo que é o programa do nosso partido. Só que hoje, no Brasil, 99% dos partidos estão altamente descaracterizados e as eleições se tornaram altamente personalistas. Tanto que você vê o tempo inteiro as pessoas dizendo assim, eu não voto em partido, eu voto em pessoas. Por quê? Porque as pessoas não conseguem reconhecer diferenças entre esses partidos. Os partidos estão se nivelando muito por baixo, a ponto da população não ver diferença entre eles. E aí o que acaba acontecendo? As pessoas ficam perdidas no meio disso, né? E acabam votando em pessoas. Então, assim, na teoria, a eleição proporcional, ela tem um sentido muito significativo. Se os partidos fossem muito bem caracterizados, se os partidos fossem muito fiéis aos seus programas, aos seus preceitos, o que não são. A maioria dos partidos, ei Jaime, obrigado querido, obrigado, viu? Obrigado pela força, obrigado por tudo. Olha só, os partidos, pessoal, hoje, eles são muito descaracterizados, a ponto, por exemplo, eu vou pegar a questão do meu partido, né? PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Quantas pessoas que estão filiadas no PSDB sabem exatamente o que significa social-democracia? Mesmo assim, olha só, eu pegar a questão do presidente da República que pertence ao Partido Liberal, PL. Então, quantas pessoas que são do PL sabem exatamente o que é o liberalismo, né? E se identificam com isso. Então, hoje, pessoal, para melhorar o nosso sistema partidário, os partidos precisam melhorar. Os partidos precisam se reestruturar, os partidos precisam formar quadros mais qualificados para oferecer à sociedade candidatos mais qualificados e afinados com uma proposta efetivamente. Porque assim, enquanto isso, as pessoas sempre vão ficar insatisfeitas, né, com esse sistema. Mas ele, na teoria, ele é um bom sistema. Só que na prática, em função de que os partidos estão se nivelando muito por baixo, a ponto da população não reconhecer diferença entre eles, esse sistema parece muito ruim, tá certo? Agora, às vezes, você sabe que tem, né, uma proposta que é a chamada do distritão, né? Que seria, então, assim, olha, vão acabar com o sistema majoritário e tem uma eleição para deputado estadual. Os 30 mais votados entram, os outros ficam de fora. Deputado federal, vereador, a mesma coisa. Só que, pessoal, no Brasil o partido tem dono, né? Tem dono em nível nacional, tem dono em nível estadual e tem dono em nível municipal. O que acabaria ocorrendo se assim fosse? Só iam se candidatar, iam ganhar só os caciques dos partidos e quem os partidos quisessem. Hoje, com o sistema do jeito que ele é possível encontrar brechas ali, de volta e meia a gente consegue eleger alguém que não é um cacique do partido, que não é um cara, né, com as costas quentes e tal. Foi o meu caso em 2014, né? Me elegi graças a esse sistema.
porque se fosse o sistema do distritão, né, ou seja, valendo só a quantidade de votos de cada um, eu não teria entrado naquele ano. Então, assim, tem pontos negativos no sistema, mas o que nós precisamos aperfeiçoar é o sistema partidário. Os partidos precisam ser aperfeiçoados, os partidos precisam urgentemente se reestruturar, no sentido de mostrar à sociedade o que eles trazem de propostas, para que a sociedade consiga ver a diferença entre eles. Por exemplo, hoje no Brasil está muito essa questão assim, eu sou de esquerda, né? Eu sou de direita, eu sou conservador, eu sou progressista e tal. Mas isso entra muito mais numa discussão de questões comportamentais do que efetivamente propostas de governo para a sociedade. Então, assim, eu sou conservador, então eu sou contra o casamento gay, eu sou contra não sei o quê, eu sou contra não sei o quê. Olha só, nada disso nos interessa. O que os partidos deveriam mostrar é assim, olha, a minha proposta para a educação, para sanar os problemas da educação é essa. Então, assim, eu tenho uma proposta de qualificação de professores, eu tenho uma proposta de reestruturação das escolas, eu tenho uma proposta para botar os alunos dentro da sala e mantê-los na sala, eu tenho uma proposta de segurança pública que é essa. É isso que nos interessa. Então, até essa discussão pseudo-ideológica existente no Brasil hoje, entre eu sou de esquerda, eu sou de direita e não sei mais o que, ela é muito superficial, porque ela não entra na questão do que esses partidos estão propondo para a sociedade, no sentido de resolver os problemas da sociedade. Porque eu não quero saber se o candidato é cristão ou não, se ele defende valores cristãos ou não, se ele coloca Deus acima de tudo ou não. Eu quero saber o que ele propõe para resolver os problemas da sociedade. O que ele tem para resolver o problema do desemprego, o problema da fome, o problema da educação, o problema da criminalidade, o problema do meio ambiente, o problema da cultura. Isso que nos interessa. Então hoje as pessoas estão fazendo uma discussão falando que elas são de direita e de esquerda e tal, mas dentro das questões comportamentais, só isso, e não dentro de um programa efetivo para atacar os problemas brasileiros. E no meio disso tem muita gente embarcando nessas discussões superficiais. Se você olhar o quadro de quem foi eleito, tanto para deputado federal quanto para deputado estadual aqui no Espírito Santo, uma boa parte, você vai chegar à conclusão que não tem muita lógica que parte daquelas pessoas tenham sido eleitas, a não ser esse radicalismo de um discurso superficial, né? E também, no caso do Espírito Santo, para deputado federal, entrou um uso enorme das máquinas de determinadas prefeituras para eleger seus candidatos, notoriamente, né? Serra, Cariacica e Vila Velha, né? Que as prefeituras jogaram tudo para eleger os seus candidatos, o que, né, a Justiça Eleitoral tem que encontrar uma forma de barrar, o governo do estado também, né? E enquanto isso fica escondido propostas, né? Propostas efetivas. E hoje uma parte da população também ela vota muito mais com o fígado do que com o cérebro, né? Eu não voto em fulano porque ciclano é isso, eu voto em ciclano para Beltrano não ganhar, enfim. Então, pessoal, mas assim, o sistema nosso precisa ser aperfeiçoado, nosso sistema político precisa ser aperfeiçoado, os nossos eleitores têm que... Porque assim, as pessoas falam assim, nós precisamos muito melhorar a qualidade dos nossos políticos. E precisamos melhorar a qualidade dos eleitores também, no sentido de que os eleitores se tornem mais conscientes, que os eleitores votem pensando efetivamente no que eles estão votando, né? Eu não posso votar em alguém porque fulano é da minha igreja, eu voto em fulano porque fulano é muito simples, eu voto em fulano porque fulano planta florzinha no jardim, porque fulano capina o gramado, porque isso é tudo muito doido, né? Então, nós precisamos melhorar muito o nosso sistema. Mas graças a Deus que nós somos uma democracia, né? E a democracia ela tem que ser amadurecida permanentemente. Eu sei que o quadro hoje no Brasil é meio desanimador, mas a gente não pode desanimar. Nós temos que continuar acreditando, aprimorando, melhorando, né? E sobretudo, né? Sempre lembrando uma coisa que eu faço questão, falava muito isso em sala de aula e volto a dizer isso o tempo inteiro.
as pessoas criticam os políticos o tempo inteiro, né? Provavelmente parte das pessoas que elegeram muitos que estão aí, daqui a pouco vai estar metendo pau neles também. Então, o que acontece, pessoal? Político não cai do céu, nem sai do inferno. Político sai das urnas. E quem coloca os políticos nas urnas? Esta é a questão. Então nós precisamos pensar nisso o tempo inteiro, tá bom? Olha só, pessoal, não sei se eu consegui esclarecer bem, né, como funciona as eleições proporcionais. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem perguntar, porque depois nós vamos colocar essa live no YouTube, vamos deixá-la gravada também. E, enfim, estamos à disposição. Qualquer coisa é só mandar as perguntas para a gente, tá? E se precisar, se você faz parte de uma instituição, de uma escola, de uma universidade, se quiser convidar a mim para ir lá, para participar de uma mesa redonda, de um debate, de uma palestra, eu estou à disposição, tá bom? Eu não fui eleito deputado estadual, mas continuo à disposição da sociedade. E aproveito esse vídeo também para agradecer todos aqueles que me apoiaram, que acreditaram no nosso trabalho, que votaram, enfim. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, pessoal, e obrigado pela participação aqui, tá bom? Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Uma boa noite.